Olá, galera do sexto ano, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte nesta terça-feira, né? Dia 30 de junho, né? No último dia do mês, enfim, chegamos. Tá? Então, para começar a assistir essa videoaula de hoje, você aí abre o seu livro de arte, caderno 2, tá? E coloca no primeiro capítulo do livro, tá bom? Junto comigo, para que possamos acompanhar o assunto a ser abordado hoje, tá bom? Então, você coloca aí na página 130, tá bom? Que é de onde paramos, tá? Na terça-feira passada, né? Nesse assunto na arte, né? De arte. Começando aí nesse caderno 2 do seu livro, tá bom? Página 130, tá? Começando pelo texto que tem abaixo, olha só, dessa questão aqui, escrito jogo rápido. Então, vamos começar aqui, tá? Onde tem arte na pré-história. Tá? Vamos entender, falamos um pouco na aula passada sobre o homem pré-histórico, né? E essa pré-história, como é que o homem vivia. Tá? Aqui a pré-história ela é dividida em dois grandes períodos, né? Que um é o Paleolítico, tá? Ou Idade da Pedra Antiga, e o outro é o Neolítico, que é também chamado de período da Idade da Pedra Nova, tá bom? E aí vamos falar um pouco e saber, né, que o homem pré-histórico que vivia nas cavernas e de que depois foi aprendendo com o passar do tempo a agricultura e a criação de animais, ele também, tá, produzia arte. Tá? Mas que tipo de arte é essa que o homem, quando não sabia nem ler nem escrever, muito menos falar, ele conseguia fazer? Então é isso que vamos descobrir nessa videoaula de hoje, tá bom? Então acompanhe comigo a leitura do texto aí nesse primeiro parágrafo da página 130, tá? Arte na pré-história, desde quando se pintou na pré-história? Então começamos aí para tentar responder essa pergunta. Desde quando se pintou na pré-história? Tá bom? Tinha pinturas também que foram feitas pelo homem na pré-história. E vamos saber um pouco como foi essa arte. Vamos lá. Não se sabe como os povos que viveram na pré-história descobriram que era possível pintar em paredes de calcário. E aí temos que saber o que é um calcário, tá? Ao lado temos aqui o glossário. Professor, o que é um glossário? Glossário é como se fosse as palavras mais difíceis de a gente entender o que significa. Ao lado tem a palavra e o significado dela, o que ela quer dizer. Então, o glossário são as palavrinhas que ficam ao lado do texto, né, e que tem o significado delas, para a gente poder entender melhor o texto, tá bom? Então, calcário é um tipo de rocha, tá, que fica sendo acumulada nas paredes das cavernas. Então, tem cavernas, né, que a parede dela, né, é feita de calcário, que é um tipo de rocha sedimentar, ou seja, né, que com o passar do tempo ela vai ficando cada vez mais bruta e dura, tá, no interior da caverna. Tá bom? Então, tem muitas grutas e cavernas que o tipo de rocha que tem ali nas pedras, nas paredes, são feitas de calcário. Tá bom? E o calcário é um tipo de rocha que ela tem uma cor branca, tá? Como se fosse uma tela em branco. Tá bom? Então, acompanhe comigo de onde paramos. Nem desde quando se começou a pintar. Acredita-se que as primeiras pinturas e gravuras tenham surgido entre 40.000 a.C. e 11.000 anos antes de Cristo, período em que já havia diversidade de ferramentas para o cotidiano, domínio do fogo e no qual o corpo dos seres humanos pré-históricos já era semelhante ao ser humano moderno. Tá? Então, se alguém perguntar a você, tá, quando é que o homem pré-histórico começou a fazer as pinturas nas cavernas? Há aproximadamente, tá, há cerca de 40.000 anos atrás, entre 40.000 e 11.000 anos atrás. Tá? Então, as pinturas rupestres mais antigas feitas na pré-história são de 40.000 anos atrás.
e outras mais recentes são de 11 mil anos atrás, tá bom? E aí, outra coisa, o que é que o homem pré-histórico tinha e como ele vivia para poder fazer essas primeiras pinturas? Olha só, ele primeiro, nesse período da pré-história, ele já tinha dominado o fogo, tá? Tinha descoberto e agora já tinha um controle do fogo, tá? Sabia como fazer fogo, tá bom? Para poder viver melhor nas cavernas e se aquecer, né? Isso aí a gente estudou na matéria de história. E ele também já tinha aprendido a fazer novas ferramentas feitas de pedra e feitas de ossos de animais, tá? E muitas dessas ferramentas ele passou a usar como um pincel para poder fazer essas pinturas nas paredes da caverna, as paredes feitas de calcário, tá bom? Então, é nesse momento aí que o homem pré-histórico tinha as condições, ele tinha, galerinha, a melhor forma de fazer essas pinturas, tá? Vamos para a próxima parte do texto. Para datar esses registros de pintura, fazer a datação, ou seja, os registros pictóricos, há alguns métodos utilizados pelos profissionais que trabalham com arqueologia. Um dos principais é o método do carbono 14, elemento que informa com certa precisão quando esse registro foi feito, tá? Então, como é que a gente sabe, professor, que essas pinturas são de mais ou menos de 40 a 11 mil anos atrás? E como é que a gente sabe como vivia o homem pré-histórico nesse período? Por conta da arqueologia. Os arqueólogos são aqueles que estudam, né, descobrindo os vestígios do passado, né, as pistas que foram deixadas pelo homem pré-histórico, tá? Para a gente hoje saber como é que ele vivia e o que é que ele fez. E que pistas foram essas? Primeiramente, pessoal, foi o que? Datada, né? Essas pinturas rupestres, tá? Como é que é feita a datação, tá? Datação é quando o arqueólogo ele leva, né, essas pinturas para um período de análise em laboratório, tá bom? Ele lá tira várias fotografias, ele imprime ela, né, usando uma tecnologia que o arqueólogo tem, tá? Estuda ela em laboratório, tá bom? E aí faz a análise, tá bom, dela, e aí lá com o carbono 14 ele consegue descobrir, tá, aproximadamente de que época foi aquela pintura que ele observou, tá bom? Então é o arqueólogo que através do carbono 14 consegue descobrir como um detetive, tá, de onde veio, tá, as pinturas rupestres e de que ano, né, na pré-história ela foi feita, tá bom? E aí, pessoal, vamos para a segunda pergunta que tem aí no texto. Olha só, por que se pintava na pré-história? Sabemos agora que o homem pré-histórico ele fazia arte na pré-história, que isso foi de 40 mil a 11 mil anos atrás, tá? Mas por que esse homem pré-histórico ele pintava? Ele fazia tanto desenhos como gravuras nessas paredes de calcário, nas cavernas onde ele morava, tá? Vamos para o texto e vamos descobrir por quê, né? Os primeiros registros artísticos da história da humanidade a que temos acesso foram feitos durante a pré-história, tá? Por meio deles, é possível compreender que já naquela época os seres humanos tinham uma linguagem com símbolos, tá? Que serviam para comunicar ideias, tá? Então essa é a primeira resposta de que por que eles pintavam, tá bom? Eles pintavam porque eles não sabiam falar ainda. Os nossos antepassados ainda não tinham evoluído o suficiente para poder aprender a ler, a falar, a escrever. Então ele tinha que arrumar um jeito de se comunicar com outros seres humanos, tá? De transmitir o conhecimento que ele tinha do que ele vivia, tá? E do que ele sabia. Então, ele se comunicava através dos desenhos, através das gravuras que ele fazia, tá bom? Então, esses desenhos, essas pinturas,
elas também estão cheias de símbolos, tá bom? Mais para frente, nessas aulas, vamos entender o que quer dizer cada símbolo desse, tá? Um símbolo, gente, é um jeito, uma forma de linguagem, tá, que a gente pode usar para poder se comunicar, tá bom? Então, da mesma forma que um gesto, tá? Uma pessoa que ela é surda, que ela não consegue ouvir ou falar, como é que ela se comunica? Tá? Ela se comunica através de gestos, tá bom? Né? Então, por exemplo, o surdo, na linguagem de sinais, ele vai dizer que boa noite, tá? Então, são dois gestos que ele quer comunicar o boa noite, tá bom? Ele não sabe falar e escrever, então ele não sabe falar nem ouvir, perdão, e ele tem que se comunicar de uma outra forma. O homem pré-histórico se comunicava através das pinturas, dos desenhos com símbolos que ele fazia, tá bom? Então vamos continuar o texto e saber mais um pouco de que por que o homem pré-histórico pintava. Embora ainda não seja possível decifrar e compreender esses códigos e suas intenções, podemos entender que foram os primeiros sinais de comunicação humana por meio de signos gráficos. Então foi a primeira vez que o ser humano ele produziu arte, tá bom? Se comunicou através da arte, né? E que arte era essa? As pinturas e os desenhos que foram feitos nas cavernas, tá bom? Então é a primeira vez que o ser humano ele criou códigos para a gente poder descobrir o que é que significa esses códigos, tá? Mais para frente vamos analisar, né? Vamos fazer uma viagem pelo Brasil e pelo mundo, tá? E descobrir, né? E observar várias dessas pinturas que estão espalhadas em cavernas, tá? Em vários cantos do nosso planeta, tá? E descobrir, né? Que símbolos são esses e que códigos são esses, tá bom? Né? E o que eles querem dizer? O que esses nossos antepassados que viveram na pré-história, há milhares de anos atrás, o que eles queriam nos dizer com esses códigos, tá bom? Então, é por isso que ele pintava, tá? Então, pessoal, para a gente continuar essa videoaula, vamos pular agora para a página 131 do seu livro de arte, tá bom? Essa página aqui, ó, onde temos lá em cima esse quadro amarelo, e onde temos aqui embaixo, galerinha, essa gravura, né, essa foto que mostra uma gravura numa parede de uma caverna, beleza? Começando a leitura do texto lá em cima, acompanhe junto comigo e fique atento. Segundo o dicionário Roas, linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos ou gestuais. A organização desses signos, por exemplo, é o que nos conduz a compreender as diferentes linguagens artísticas, como música, dança, teatro e artes visuais. Tá? Quer dizer que o homem, a gente não só consegue se comunicar através de palavras, né, de algo que a gente pode dizer ou escrever. A gente pode se comunicar também, passar uma mensagem através da arte. Como? Se eu estou triste, como é que eu vou dizer que eu estou triste para outra pessoa sem ter que dizer eu estou triste? Eu posso fazer um desenho, né, que representa a tristeza. Por exemplo, um desenho de um garoto chorando, com a lágrima escorrendo no olho dele. E aí eu mostro esse desenho para a pessoa que eu quero dizer que estou triste. Olhando aquele desenho, o que é que vai acontecer, galera? Ela vai conseguir entender que eu estou dizendo que estou triste. Ou seja, eu me comuniquei com ela através da arte, através de um desenho, tá? Então, nós, como ser humano, a gente é capaz de ter uma linguagem múltipla. O que quer dizer isso, professor? Uma linguagem múltipla. A gente consegue se comunicar de várias formas e jeitos diferentes, tá? E a gente usa a arte para isso, como a música, como a dança, como as pinturas. Assim como os nossos antepassados começaram a fazer na pré-história, há milhares de anos atrás, tá bom? Então, vamos continuar, tá? Desse parágrafo aqui, tá bom?
fora do quadro amarelo, já no começo desse texto, tá certo? Acompanhe junto comigo a última parte dessa videoaula. Mesmo com muitas pesquisas e estudos sobre a arte pré-histórica, é muito difícil interpretar e entender as imagens e inscrições rupestres. Não é possível saber qual o valor que essas imagens tinham para as pessoas que viviam naquela época, tá bom? Dessa forma, o que se costuma fazer é levantar hipóteses com base em estudos que relacionam saberes de diversas áreas do conhecimento. O que é que isso quer dizer, pessoal? A gente nunca vai ter certeza, né, de quando a gente olhar para uma pintura pré-histórica, a gente nunca vai ter a certeza do que é de saber o que é que ela representa, o que ela quer dizer. O que esses desenhos eles significam. Por que a gente nunca vai ter a certeza? Porque foram feitos há milhares de anos atrás, aproximadamente entre 40 e 11 mil anos atrás, antes de Cristo, tá bom? E que a gente nunca vai conseguir voltar no tempo e perguntar para um homem pré-histórico o que é que ele queria dizer quando ele fez essa gravura. Então, essas gravuras elas são um eterno mistério, tá? O que é que a gente pode fazer? A gente pode levantar hipótese. Hipótese. E isso é muito importante para quem gosta de ciência e para quem é cientista e quem estuda ciência. Vou dar um exemplo, tá? O cientista, muitas vezes, ele fica diante de um problema, de uma pergunta que não tem resposta certa, né? Então, ele tem que levantar hipótese, ou seja, uma ideia baseada em estudos que ele fez, tá? Né? Uma teoria sobre aquela pergunta que ele não tem a resposta, tá bom? Então, o cientista ele nunca vai dizer a verdade sobre uma coisa, mas ele vai levantar uma teoria, uma hipótese. Assim como na aula de geografia, lembra? A teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang, ela começou como uma hipótese, uma ideia baseada em estudo, e depois ela se tornou uma teoria, tá? Que hoje é a mais aceita entre os cientistas, tá? A mesma coisa é na arqueologia, na história e na arte. Vamos ter que levantar uma hipótese baseada em análises, em estudos, do que é que quer dizer esses símbolos que foram feitos nas pinturas das cavernas. Tá? O que quer dizer cada desenho desse, cada gravura. E para a gente levantar uma hipótese, não é só olhar e dizer a nossa opinião. Para a gente poder levantar uma hipótese sobre alguma coisa, principalmente sobre a arte pré-histórica, a gente tem que primeiro analisar, tá? Observar, discutir com os nossos coleguinhas, tá? Conversar com pessoas que entendem do assunto e depois a gente levanta uma hipótese sobre aquilo que a gente viu, aquilo que a gente gostou de analisar, tá bom? Então, hipótese, né, é o que a gente pode levantar sobre algo que a gente estuda, tá? E depois a gente tem uma ideia sobre aquilo, tá certo? Então, temos aí duas hipóteses sobre a gravura rupestre, tá? Duas principais hipóteses, tá? Que foram levantadas pelos arqueólogos quando estudaram cada gravura pré-histórica dessa. Tá? A gente vai descobrir, conhecer essas duas principais hipóteses na próxima videoaula, tá bom? Então, essa foi mais uma videoaula de arte. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa live, tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço em cada um de vocês.